Ora, boa noite a todos. Vamos falar um bocadinho sobre o segundo trabalho. Isso seria algo que eu falaria no decurso das aulas práticas e teóricas, mas dadas as atuais circunstâncias, primeiro tentar perceber o porquê de estarmos a fazer um trabalho que pretende simular ensaios tecnológicos. Há aqui uma dupla importância. A primeira tem a ver do ponto de vista industrial. Qualquer empresa que vá produzir um componente tem que testar se o material que adquiriu tem as propriedades que correspondem ao que foi escolhido num determinado catálogo e, portanto, é comum as empresas terem, pelo menos as maiores, terem máquinas para ensaio de tração e o ensaio Ericsson, que é um ensaio de expansão biaxial, para verificar de alguma forma se as propriedades correspondem a efetivamente aquilo que pagaram. Do ponto de vista da simulação numérica, que é o que estamos aqui a fazer, é algo que tem qualquer metodologia séria que pretenda simular um processo tecnológico, e podemos falar agora, dar o exemplo, se quiser simular o processo de estampagem do capô de um carro, ou de um painel, de uma porta, o que quer que seja. Eu não posso sequer pensar em primeiro lugar, ensaiar logo um ensaio complexo de conformação plástica de um componente de estampagem, se não conseguir ensaiar um ensaio simples de tração, de corte, de expansão biaxial. Portanto, o que nós vamos fazer aqui, ao fim e ao cabo, no segundo trabalho prático, é um passo preliminar que todo engenheiro de simulação numérica tem que fazer. Se eu não conseguir validar as propriedades materiais para um ensaio simples, é escusado eu avançar para algo mais complexo. Portanto, o que nós vamos fazer aqui, para os vários ensaios que se apresentam, é a partir, no caso do ensaio de tração, a partir dos dados experimentais, introduzir as propriedades e depois conseguir que a simulação corresponda aos ensaios experimentais. Portanto, e quando eu consigo que a simulação corresponda ao ensaio experimental, quer dizer que os parâmetros que eu usei materiais, que o elemento finito que usei, integração reduzida, incompatíveis, casca, etc., é correto, é adequado, que a densidade de malha que eu utilizei é correta, que as condições de fronteira estão corretas, portanto que o meu modelo é correto e eu posso avançar para algo mais complexo. Há depois aqui uns quantos trabalhos que vocês não têm os resultados experimentais, uma questão de não haver isso na literatura e nós não termos feito. Nesse caso, o que se comprova é que também é possível, através da simulação numérica, através da data, dos ensaios, dos dados que nós temos, por exemplo, para a tração, conseguir emular de alguma forma um outro comportamento material. Mas, de todo modo, a minha ideia é passarmos aqui um bocadinho pelos vários trabalhos práticos. Eu vou começar pelo ensaio de tração, que é o mais simples. E, portanto, quem fizer esse trabalho, eu vou pedir que esprema um bocadinho mais, portanto, que aprimore um bocado mais os resultados. Portanto, o ensaio é muito simples, é uniaxial. Portanto, há duas amarras que vão tracionar o provete e, portanto, vai avançar até haver uma ruptura. Vocês aqui, quem estiver a fazer esse trabalho, vai modelar apenas 1/4 da geometria, portanto não vamos estar a modelar toda a geometria. Vai ter, portanto, BCs de simetria nesta linha e nesta linha. E depois, portanto, se eu fizer aqui o provete mais simplificado, portanto aqui 1/4 do provete, esta linha vai ter uma BC de deslocamento, ok? Portanto, BC de deslocamento, que vai corresponder, portanto, a um deslocamento que é atuado nesta linha e depois vai provocar toda a deformação do componente. Vamos ter aqui então dupla simetria. A malha convém que a refinem aqui, ok? E seja mais grosseira acolá. Portanto, vocês têm 1000 nós para utilizar e podem, portanto, fazer com que a malha, através do bias factor, seja mais grosseira aqui e mais afinada aqui. Porquê? Porque vocês vão querer
vocês vão querer validar um ensaio de tração que colocam no menu Plastic e vão retirar os dados numéricos. Os dados numéricos são retirados de pontos de integração aqui desta zona de tração, portanto onde irá haver a ruptura, está bem? Não se esqueçam que deformações e tensões são calculadas ao nível do ponto de Gauss, portanto quando forem extrair os dados devem extrair dos pontos de Gauss e não dos nós do modelo, ok? Pronto, e em termos de ensaio de tração, não há aqui muito mais a dizer. Depois, nós com o tutorial 6.4 vamos ver que é possível aplicar aqui dano dúctil de forma a conseguir simular a ruptura. Portanto, um outro trabalho prático. Ainda aqui na tração, vocês podem escolher entre 3 modelos, por assim dizer, de proveito de tração. O modelo mais típico é este, que é utilizado para os metais, mas depois há outros modelos que são mais também por vezes utilizados, portanto, materiais que sofrem pouca deformação, materiais frágeis ou mesmo plásticos ou outro tipo de materiais, portanto pode-se justificar utilizar outro tipo de proveito. Então, nós aqui não estamos muito preocupados com o tipo de proveito que vão utilizar, podem escolher à vontade. Pronto, e aliás, se lerem isto, há aqui algum cuidado em explicar o tipo de estado de deformação que acontece. Portanto, essa é a tal curva limite de estampagem. Se tivermos aqui as deformações principais, portanto, vai dar o caminho de deformação na zona central do provete para cada um dos casos. Vocês, quando forem retirar os dados para o ensaio de tração, vão trabalhar com a deformação real, ok? Portanto, que no Abacus é o LE, e agora vai depender se a deformação é segundo x ou y, mas se for segundo x é o LE 1,1, e depois vão retirar a tensão 1,1, ok? Portanto, isso depois tem que ser comparado com a curva experimental, quanto mais em cima, melhor. Sobre materiais que podem escolher, há uma livraria extensa de vários materiais distintos no final deste PDF que estamos aqui a ver. Não precisam se agarrar aos materiais que estão lá, podem ir ao PyGoogle e procurar Stress Strain Curves para um material qualquer, para um alumínio, para um titânio, e podem depois usar essa curva, extrair os pontos com o Webplot Digitizer e fazer todo o processo, ou então, se estiverem com preguiça, podem ir então ao final desse PDF e tem uma livraria extensa de materiais. Nós aqui temos curvas de material e eu aqui já vou fazer o gancho para falarmos do segundo trabalho, que é o ensaio de expansão biaxial hidráulica, portanto o Bouch test. Portanto, reparem que nós temos aqui, para o mesmo material, a curva de tração e depois a curva de expansão biaxial para o mesmo material. Isso porque o ensaio de expansão biaxial é utilizado porque nós conseguimos, com o ensaio de expansão biaxial para o mesmo material, ir mais longe. Ok? Portanto, tração, expansão biaxial, tração, expansão biaxial. Portanto, por vezes ele é utilizado porque permite-nos dar mais informação sobre o comportamento do material para maiores deformações. Então, por exemplo, aqui para o material vermelho, eu consigo quase 0,3 de deformação, 30% de deformação, mas se fazer em expansão biaxial, desculpem, o vermelho em tração nem 0,1, nem 10%, e em expansão biaxial 30%. Portanto, consigo mais informação do material. Vocês aqui temos a versão que é o ensaio de expansão com fluido hidráulico, ou seja, nós nesse trabalho isto é encastrado com esta ferramenta, ok? Portanto, isto é uma ferramenta rígida. Quem tiver a fazer isto vai modelar isto como um shell analytic rigid, ok? Analytic, mal escrito, whatever, rigid. Portanto, vão só modelar esta linha e depois o Abacus vai fazer a revolução 360 graus, portanto ficam com um anel completamente rígido. No caso da chapa,
é um disco plano, ok? Portanto, o formato inicial é um disco plano. Há aqui uma pressão que é hidráulica no ensaio real, mas vocês vão aplicar um pressure. E, portanto, isto vai fazer então essa calota esférica e vai depois literalmente rebentar a bolha. Há uma altura H. Ora, quanto maior a altura, mais formabilidade tem o material. Portanto, um dado muito comum desses ensaios é uma curva pressão-altura, que é não linear. Certo? Em termos de chapa, portanto, a ferramenta aqui vai ser modelada a 360 graus porque é analítica rígida, portanto o Abaco só faz 300 graus. Em relação então à chapa, você só precisa modelar 1/4 da chapa, ok? Vão ter que aplicar então simetria nessas duas arestas. Vão encastrar este bordo, tá bem? Apesar de ter aqui a ferramenta rígida, ela vai estar aqui apenas a dar o formato que a chapa tem que fazer, portanto aquela curvita. Portanto, encastrar este bordo, simetria, simetria e depois pressure, tá bem? A malha aqui também convém refinar mais na zona central, que é a zona onde tem maior concentração de tensões, e refinar menos na periferia, tá bem? A não ser que tenham aqui problemas em fazer esta curva, aí sim podem refinar um bocadinho mais. Mas numa tentativa inicial podem fazer uma malha regular e depois refinar se houver necessidade. Pronto, estão aqui os dados do material. Tem aqui a referência bibliográfica. Podem ir buscar o original deste texto. Portanto, estão aqui então a espessura inicial, para quem fizer com casca ou com sólidos. Aqui dado um exemplo, está bem? Isto o que é? Portanto, isto é a própria curva tensão-deformação, mas com uma equação. Vocês substituem os valores da deformação no Excel ou no MATLAB e calculam os valores da tensão. Ou seja, criam uma tabela, dão valores de deformação, sei lá, em termos de centésimas e calculam com esta fórmula os valores de tensão e têm a deformação. Portanto, isto é fazer um fitting da curva experimental com uma equação. Portanto, é isso que ainda vamos falar numa aula teórica mais à frente. Portanto, podem tanto usar isto como utilizar os pontos extraídos do iPlot Digitizer. Aqui temos então dois tipos de gráficos possíveis para o ensaio de expansão biaxial. Portanto, um é mesmo ir buscar aqui neste ponto a tensão-deformação. Ok? Portanto, aí é a tal curva de tensão-deformação que em relação ao ensaio de tração uniaxial típico consegue dar mais pontos. E um outro gráfico típico para o ensaio de expansão biaxial é este, onde tem a pressão aplicada e o H, a altura. Portanto, vocês então não sabem ainda quanto é que podem aplicar aqui nesta pressão hidráulica, mas o que é que vão fazer? Aplicam um valor grande, sei lá, 10 megapascal. A análise vai avançar até abortar, quando isto rompe, quando atinge valores muito altos de tensão. Imaginem que a análise aborta aos 70%, quer dizer que a pressão chegou aos 7 megapascal e, portanto, este gráfico irá até aos 7 megapascal. Por acaso calhou bem. Portanto, uma vez mais, e quem viu o tutorial 6.3 em vídeo, nesta fase a gente não tem que chegar com a análise até ao fim. Portanto, se a análise chegar a 80%, 90%, e nós já temos nessa altura resultados para analisar, tudo bem, está bem? Aqui é um perfil de espessuras, está bem? É natural que a redução de espessura seja maior aqui e que seja inferior aqui. Desculpem, ao contrário. Portanto, aqui tem uma redução maior e uma redução menor. Portanto, e aliás, a ruptura geralmente vai ficar aqui dentro desse círculo. E agora, quando fizerem simulações, vão poder verificar isso, embora, uma vez mais, indo ao Google, vão verificar que há muito trabalho realizado nesse tipo de ensaios. Então, estão aqui vários alumínios, estão a ver? Portanto, podem tentar validar qualquer um desses alumínios indo ali àquela publicação que está no rodapé.
Mais trabalhos, vamos continuar. Portanto, a compressão é o oposto da tração uniaxial. Dá muito jeito para materiais que têm que absorver impacto. Okay? Nesse caso, vamos ter também na mesma tensão de formação, só que os materiais, e no caso as espumas, as borrachas, vão ter uma parte elástica muito pequenita, vão deformar em tensão constante, a gente chama isso platô, ou planalto em português, e depois quando o material está mesmo muito comprimido, já aqui embaixo, já todo esmagadinho, isto tende para infinito. Okay? Por isso, nós vamos fazer esse trabalho. Vocês têm dois materiais para escolher, consoante os anunciados. O EPS é o famoso Spherovite. Cork é o nosso material de eleição. Vocês aqui já não vão usar o Elastic e o Plastic, que a malta dos outros dois trabalhos vai usar. Quem tiver esse trabalho vai ter que utilizar um material que chama-se Crushable Foam, portanto espuma deformável. Porquê? Porque o esferovite, quando esmaga, fica completamente esmagado e, portanto, não recupera a forma inicial. A cortiça é aquilo que a gente chama um material hiperelástico. É um material que a gente esmaga e depois de aliviar a pressão, ele volta à forma inicial. Vem isso quando abrem uma garrafa de champanhe ou de vinho, portanto, que a rolha tende a recuperar a forma inicial. Portanto, como aqui é um modelo mais avançado, eu já dou os parâmetros todos necessários, está bem? As espumas têm coeficiente de Poisson negativo, porque se tentarem esmagar qualquer espuma, ela não tem aquele fenómeno de embarrilamento, portanto não ganha dimensão transversal e, portanto, as espumas têm um coeficiente de Poisson aproximadamente de 0. Portanto, aqui explicado então como aplicar esses modelos. Isto é algo que vão poder utilizar para melhorar os resultados numa fase mais avançada. Estes modelos exigem que vocês adicionem algures aqui nas subopções uma opção chamada Uniaxial Test Data. E quando forem a adicionar o Uniaxial Test Data, é a mesma coisa que a curva do Plastic no ensaio de tração. Ou seja, vão ter que ir com o WebPlot Digitizer, retirar vários pontos desta curva e depois copiar para o modelo, tá bem? Nós aqui, tudo que é AC é cortiça, Agglomerated Cork, tudo que é EPS é poliestireno expandido, e portanto são esses três materiais que podem tentar brincar, tá bem? O EC é o Expanded Cork, é aquela cortiça negra, e o EPP é o polipropileno expandido. Okay? Portanto, qualquer um desses ensaios de compressão, vocês vão fazer um cubo. Okay? Este cubo vai ter simetria em duas faces, portanto vamos fazer um quarto do cubo. Vamos ter que modelar aqui duas opções, portanto, ou encastram a face aqui de baixo toda, ok? Ou criam uma placa rígida, analítica também, portanto, essas placas são rígidas, analíticas. Cada uma delas vai ter então um reference point. Este reference point estará encastrado e a placa toda encastrada. E este ponto, este reference point que está associado então a esta placa rígida, vai ter um movimento descendente. Ao ter um movimento descendente, ao ter definidas interactions aqui, isto há de esmagar. Está bem? Uma nota que eu já deixo, portanto, esse exemplo é mais difícil de conseguir correr e conseguir obter resultados, portanto, ao contrário do pessoal do ensaio de tração e biaxial, que eu vou pedir mais resultados, está bem? Portanto, aqui eu vou ficar contente se conseguirem obter algum resultado. Portanto, o grau de dificuldade é um bocadinho maior, mas também depois na avaliação isso é tido em conta, ok?
Portanto, eu, apesar de fazer um esforço para ser o mais justo possível em termos de enunciados, por vezes, nem sempre é difícil. Eu acho que este exemplo não tem nenhum dos enunciados. De todo modo, é o típico ensaio de flexão, onde temos aqui dois apoios, uma força, e isso faz flexão. Portanto, as easy as that. Aqui temos então os dois apoios fixos modelados. Portanto, cada um deles com o seu reference point. Reference point que vai estar fixo. E depois um terceiro corpo rígido, analítico rígido, cujo reference point vai ter movimento, nesse caso ascendente, e vai provocar então a flexão. Está bem? Desculpem aqui o desenho. Está aqui algumas imagens. Foi um trabalho aqui há uns anitos de mestrado onde fizemos compósitos com fibra de linho e cortiça para os caiaques Nelo. Não sei se alguém conhece. Pronto, se alguém tiver esse trabalho, depois se houver dúvidas, eu acho que não. O ensaio biaxial é outro ensaio biaxial. Nós vimos a expansão biaxial com pressão hidráulica. Esse é um trabalho que permite, é um ensaio que permite fazer ensaio biaxial tendo uma máquina específica que vai ao mesmo tempo provocar deslocamento aqui nestas amarras. Portanto, isto é agarrado aqui. Isto é uma máquina que, aliás, foi feita com alunos de TPL e depois aprimorada numa tese de mestrado ou duas. O que acontece é que o deslocamento simultâneo, então, dessas quatro pontas vai provocar aqui na região central uma expansão biaxial uniforme. O provete é feito de forma que esta zona central seja mais fina, menos espessa, também espessura menor, e portanto com a espessura menor sendo aqui, garantimos que a ruptura acontece nesta zona. Portanto, vocês, em termos de modelação numérica, só vão fazer um quarto do provete, não precisam fazer o provete completo. Está bem? Portanto, vamos aplicar aqui simetria e aqui simetria. Esta zona central do provete com a malha mais refinada e esta zona periférica menos refinada. As diferentes espessuras que vocês conseguem ver aqui podem ser modeladas, se for casca, fazendo partições com estes formatos e aplicando então espessuras diferentes nas diferentes sections dessas partições. Se for sólido, vai implicar algum trabalho de modelação que eu recomendo, se calhar, no SolidWorks e depois importar a geometria para o Abacus. De todo modo, em termos de simulação, tudo no final vai ser retirar aqui dos pontos de integração, dos pontos de Gauss aqui nesta zona crítica, curvas para tensão de formação. Okay? Uma vez mais. Vocês reparem que aqui isso pode ser feito no eixo X ou no eixo Y. Mas se o ensaio biaxial for bem feito, isso tem que bater praticamente certo. O ensaio de impacto é o único exemplo que vocês só conseguem fazer com análise dinâmica explícita. Portanto, todos os outros ensaios vocês podem fazer no implícito ou no explícito, ou eventualmente fazer nos dois e comparar. Aqui não. Portanto, aqui, como temos um impactor que vai esmagar uma amostra com uma determinada velocidade inicial, nós aqui temos mesmo que usar a análise explícita. É única. Portanto, uma vez mais, impacto de um impactor semisférico numa amostra de esferovite, EPS com densidade de 90 kg por metro cúbico. O resultado então vai ser a aceleração em função do tempo. Portanto, o tempo só aparece na análise explícita. E depois temos aqui o mesmo resultado para a cortiça aglomerada. Portanto, isso foi a simulação que um ex-aluno meu fez. Portanto, o impactor aqui está modelado com elementos, mas vocês podem fazê-lo no Abacus com uma ferramenta rígida. Portanto, uma vez mais, Analytical Rigid here, aqui.
O provete não é preciso fazê-lo completo, podem fazer apenas 1/4, está bem? Do cubo. Portanto, as dimensões são dadas. Este exemplo, quem o tiver, eu vou pedir que, se tiver algum problema, fale comigo. De todo modo, estão aqui os dados todos, a massa do impactor esférico, está aqui a amostra. Portanto, vamos fazer 1/4, quer dizer que vão modelar apenas 30 por 30 por 25 de altura. Portanto, está aqui a velocidade inicial, que no caso deste problema não é uma BC, é uma chamada velocidade inicial. Portanto, é um prescribed field. Portanto, este é o exemplo mais recente. Portanto, falem comigo, quem tiver esse exemplo. Este